Esse é o programa de previsões da semana do Personare, o maior portal de autoconhecimento e qualidade de vida do Brasil. Eu estou aqui com duas astrólogas fantásticas, a Vanessa Toleski e a Nayara Tomaino, e a gente vai conversar sobre as previsões astrológicas dessa semana que vai começar. Mas antes da gente iniciar o programa, eu quero te ensinar a ver a área da vida que o Sol vai iluminar nessa semana, a área da sua vida que o Sol vai iluminar, porque isso vai te ajudar a lidar com alguns desafios da semana e você vai aprender um pouco sobre esse setor que vai estar em alta aí na sua vida. Vamos ver? Então você aqui no horóscopo personalizado consegue ver em qual casa o Sol está transitando. Então você vê aqui que Sol na casa 12, Lua na casa 7. Agora que você já sabe qual área da vida que você tem o Sol, vamos começar o programa, entender como é que você vai usar esse Sol e também todas as tendências coletivas da semana. A gente vai falar de 3 temas que vão marcar essa semana que vai começar. Vamos lá? Então, Vanessa, aqui, eu já sei, eu não posso nem torcer, porque você já deu spoiler na semana passada do spoiler dessa semana que não era tão bom. Mas qual é? Conta aí pro pessoal que não viu semana passada, quem viu não lembra. Qual é o spoiler dessa semana? Clima de Gotham City. A cara da Nayara. Nay, me salva. Carol, infelizmente não sei se vou poder te salvar, porque o clima chuvoso, escuro de Gotham City acho que está representando bem essa semana. Então já explica isso pra gente, Vanessa, contando qual é o primeiro tema. A gente vai falar dos 3 temas marcantes, são 3 temas de novo marcantes essa semana. Primeiro a gente repete, que é o clima de Gotham City. Da onde vem isto? Isso aí vem do Sol e Mercúrio em oposição com Plutão. Mercúrio, que tem a ver com notícias, vai ficar nessa oposição até a terça-feira. Mas o Sol vai ficar até o sábado mesmo. E quando nós temos uma combinação envolvendo Plutão, a gente tem uma densidade, uma intensidade. E, curiosamente, isso pode aparecer também no clima. A gente está falando em clima, mas literalmente pode aparecer com chuva, com frio, com excessos, né? Aqui no Brasil, o excesso do frio e no hemisfério norte, o excesso do calor. Esses extremos são muito plutonianos. E essa coisa do Plutão é porque a gente tem as crises de maneira muito evidenciadas. É por isso que a gente tem um clima de Gotham City. Podemos estar com notícias fortes no mundo ou ainda até na nossa vida pessoal, como saber de uma crise de um amigo, alguém que de repente foi hospitalizado. A gente pode ter notícias mais fortes nessa semana de crises acontecendo, seja na nossa vida privada ou ainda no mundo. Vanessa, então vamos lá. Nay, você na semana passada a gente gravou com o Yubi e ele contou, ele e a Vanessa trouxeram crises que poderiam eclodir, né, na semana passada no âmbito coletivo e pessoal. Vanessa e Nay, já vou levar para a Nay. Você enxerga que é uma continuidade da semana passada? O que pipocou lá ainda está reverberando ou podem surgir coisas novas essa semana? Carol, infelizmente, no sentido de crises, eu acho que pode ser uma continuação do que começou na semana passada, com um certo agravante da gente ter alguma revelação. Plutão representa muito, né, sobre a ponta que está ali no iceberg. Às vezes a gente está vendo o que está ali acima da água e o Plutão mostra para a gente a profundidade do assunto. Então eu acho que faz muito sentido tudo que a Vanessa falou sobre às vezes questões de saúde, né? Como Plutão é um dos regentes de Escorpião, às vezes tem essa questão do veneno e da cura. Então, quando a gente tem esse estranhamento com Mercúrio, essas notícias, né? É interessante a gente lembrar também que Plutão fala sobre as pessoas poderosas, as disputas, os controles. Então, tanto em questões políticas quanto em questões de saúde, pode sim aparecer. Eu já queria fazer uma observação para a gente ter muito cuidado nas nossas vidas pessoais com o que a gente está ali procurando, porque nessa semana, né, Vanessa, quem procura acha. Então, nada de stalkear pessoas que não deveriam, né? Se a gente não tem motivo para fazer as coisas escondido, a gente poderia estar fazendo normalmente. Então, é melhor evitar a gente se distrair com outras coisas e focar
no que realmente está alinhado com a nossa vida. Achei muito interessante o que você falou, Nayara, de não procurar o que você pode encontrar, que uma das características da oposição de Mercúrio com Plutão, muito presente até terça-feira, é a obsessão. E a obsessão é uma coisa que faz a gente encontrar o que não deveria. E obsessão também é um tema possível nessa semana. Podem também voltar fantasmas do passado. Então, alguma coisa que não foi curada, alguma dor que é redespertada. E, Nayara, a gente deu a dica no início do programa para a pessoa olhar a casa em que o Sol está transitando, no horóscopo personalizado, entendendo que essa posição, né, vai estar na casa oposta, né? Então, no meu caso, por exemplo, eu estou com o Sol na 1, vai estar lá Plutão na minha 7, né? O que você daria de dica? Como é que a pessoa pode usar essa área da vida em que está o Sol para lidar com essas crises? Você tem alguma dica nesse sentido? Cara, eu acho importante a gente sempre voltar nas crenças familiares, quando estamos falando de câncer, em como a gente lida com a nossa saúde emocional. Muitas vezes nós estamos passando por momentos conflituosos, que a gente quer ter ali as nossas carências, né, resolvidas, mas a gente não faz terapia, a gente não faz um acompanhamento. Então, eu acho que o melhor vai ser entender um pouquinho as nossas questões emocionais, né? Principalmente porque esse Mercúrio em Capricórnio tá pegando ali nas nossas responsabilidades, né? Nas exigências. É uma área da nossa vida que a gente pode estar ali já há um tempo, né? O Plutão é um planeta lento, passando por conflitos que falam justamente dessa exigência. Então, às vezes a gente tem um mundo de autocobranças e a gente precisa olhar sobre como atender, né? Tudo que a gente faz na vida, né? Hoje em dia, a gente já tem uma vida mais acelerada em como fazer isso tudo atendendo bem as nossas carências. E, Vanessa, você me ensina sempre que a lua minguante dá uma... E essa semana a gente tem também lua minguante. Vai dar uma aliviada ou é só aquela mornada? O que a gente espera disso aí? A partir da quarta-feira, com a lua minguante, é como se fosse progressivamente diminuindo. Então, não é já no primeiro dia. Mas essa sensação de grande crise que estamos tendo, que é a característica desse aspecto do Sol com Plutão, tende a ir diminuindo a partir da quarta-feira, quando começa a lua minguante. Lembrando também que o Sol vem fazendo aqui um bom aspecto com Netuno. Então, a parte espiritual ajuda, a parte simbólica, a fé, tudo isso pode auxiliar em processos críticos que estamos passando. Mas, de fato, a partir da quarta-feira, com a lua minguante, o que quer que esteja acontecendo começa a reduzir progressivamente para entrar numa nova fase, quando começar a lua nova, ali no dia 28 de julho. Eu gostaria de aproveitar o que a Vanessa falou e ressaltar algo sobre essa oposição de Mercúrio com Plutão e a influência de Netuno. Eu acho que, como eu tinha falado, aquele momento que a gente vai para a terapia olhar para os nossos sentimentos, essa semana podem ser aquelas sessões de terapia que a gente descobre algo que vai ser chave para a gente entender as nossas sombras, aquela sessão que a gente fica assim, gente, eu tô olhando para isso há tempos e hoje apareceu isso. É uma semana muito boa para a gente se conectar a oráculos, ao tarô, aquela semana que a gente faz um jogo de tarô e o jogo é muito preciso, mas já sobre a lua minguante, concordo muito, assim, eu acho que como vai ser uma lua minguante em Áries, né, é o fogo de palha, a gente quer fazer as coisas, mas na hora de fazer mesmo falta aquela motivação, aquela energia, né? Já que o Sol vai estar ali quadrando, colocando essa tensão na lua em Áries. Então, acho que o segredo é pensar no que a gente deseja e se falta energia, por que está faltando energia? Provavelmente a energia está faltando por conta de alguma questão emocional. Eu colocaria também que algumas coisas no âmbito coletivo também podem nos afetar um pouco mais essa semana, porque a gente tem uma semana que a gente pode ter perdas significativas, sejam coletivas, por exemplo, fortes chuvas, ou ainda perda de alguém conhecido, alguém famoso. Não é uma previsão no sentido da palavra, porque não tem que acontecer, mas pode acontecer, e se acontecer, no fundo, isso está muito alinhado com o nosso mundo interno, nos atinge muito no interno, que é onde o Sol em Câncer pega. Vanessa, acho que a gente já pode, então, conta pra gente qual é o segundo tema dessa semana. Câncer e Leão dominando o céu.
dominado por eles, porque a gente vai ter trocas envolvendo esses signos mesmo. E esse céu com muito tom de Câncer e Leão vai ficar presente até o dia 4 de agosto, que é quando Mercúrio sai de Leão e entra em Virgem. Mas antes, a gente vai ter Mercúrio nessa terça-feira, saindo de Câncer e indo para Leão. E o Sol entrando em Leão na sexta-feira e Vênus já entra em Câncer hoje, que é domingo. Então, uma dança de cadeiras aí entre Leão e Câncer, e é uma predominância desses dois signos. E aí a gente tem dois signos com um cunho muito afetivo. Eu acho que liga Câncer e Leão, esse lado afetuoso. Às vezes na sofrência, que aí a gente tem um pedacinho do Câncer, mas sem sofrência também não tem vínculo, né, gente? Então a gente tem uma semana com um lado afetivo muito destacado, o lado emocional do Câncer, e o lado solar aqui do Leão, né? E o Sol entra em Leão na sexta-feira, o que é uma boa notícia aqui para esse Gotham City, né? Que vai ser o nosso próximo tema, que o Sol, né, começa a brilhar, né? Mas a gente vai ter que lidar ainda com essas nuvenzinhas até mais ou menos sexta, sábado. E eu colocaria esse tom que eu acho muito legal do Câncer e do Leão, mas eu sou suspeita porque eu adoro essa parceria, essa duplinha. Nai, você enxerga que eu adoro também, Vanessa, e fiquei pensando aqui, né, que as relações e o afeto, elas muitas vezes salvam a gente na hora das crises, né? A gente falou de crises, e as crises também podem ser contornadas, às vezes, com o nosso grupo de apoio, nossos amigos e amigas mais queridos, ou as pessoas da família que nos apoiam. Tem até estudos mostrando em casos de saúde como que esse grupo de apoio ajuda na recuperação. Então, numa crise aí, esse lado afetuoso pensei que pode ajudar. Faz sentido, Nai? Oh, que observação mais bonita que você fez, principalmente com Vênus já em Câncer, né? É o que eu falo, a Vênus, sobre a gente conquistar as pessoas, isso pode ser tanto no nosso trabalho, né? Cativar as pessoas no romance, nas nossas relações amorosas, com as pessoas que a gente quer viver coisas agradáveis. Então, a Vênus em Câncer é muito sobre o acolhimento, né? Às vezes a gente brinca pegar a pessoa pela barriga, mas sobre essa questão da nutrição. Só que algo que a gente precisa observar muito é se está equilibrado o quanto nós estamos doando e recebendo esse afeto. Então, nesse momento pode ser incrível a gente pensar, porque tem pessoas que pesam muito pela doação, né? Acho que é interessante a gente observar muitas vezes como está essa semana, essa movimentação para as mães, que são pessoas que estão sempre ali, né, o tempo todo se doando, e a gente pensar no quanto essas mães precisam também de receber, né? Nenhum ser humano no mundo pode só doar. Então, para que a gente tenha essa rede de apoio, muitas vezes a gente vai precisar levantar a mão e falar: ei, eu também preciso receber. Que Vanessa, fiquei pensando também, né? A gente está falando do âmbito individual, no âmbito coletivo, você falou de disputas de poder. Leão também fortalece essa coisa de quem manda, né? Pode intensificar, você comentou que com a lua minguante dá uma atenuada, mas essa mudança das cadeiras aí e a força de Leão no céu pode intensificar algumas disputas de poder? Pode no sentido da questão da confiança, embora o aspecto já esteja se afastando, mas no sentido de estar muito confiante, porque a energia do Leão é um pouco essa. Mas eu achei muito legal também o que você falou, Carol, do calor humano, do carinho, né? Até porque a Vênus em Câncer também sublinha isto, que é, às vezes, quando você não está bem, ir para casa de alguém, comer uma comidinha, receber um abraço. Então, a gente também tem uma reflexão a respeito disso, do quanto estamos sendo carinhosos, né, com as pessoas e também com nós mesmos, né? Se somos capazes de nos acolhermos também em momentos difíceis. Vanessa, isso que você falou foi incrível. No sentido também de que o Leão, ele enfatiza muito as questões da nossa autoestima, né? Então, as pessoas muitas vezes pensam: nossa, a minha autoestima vai ficar ótima, eu vou querer brilhar e aparecer. E muitas vezes, se a nossa autoestima está no momento fragilizado, pode trazer esse foco para essas questões que estão nos fragilizando. Então, é interessante a gente observar também essa semana como a gente tem se comportado diante
diante de elogios, diante de críticas. O momento que a gente tem muitos planetas em Leão é um momento que, às vezes, as críticas nos incomodam um pouquinho mais. Comenta aqui, gente, já ia pedir para vocês comentarem isso, assim, se vocês conseguem se acolher, eu acho isso muito forte, o pessoal que está assistindo o programa, você consegue se acolher em momentos em que você erra, ou em momentos que você acha que podia ter uma atitude melhor? Comenta aqui que a gente quer conversar sobre isso com vocês. E Vanessa, já fica aí para a gente falar do terceiro tema marcante dessa semana, que eu tô na expectativa por ele aqui. Sol desponta na sexta-feira. Por que ele desponta na sexta-feira? Primeiro, o Sol ingressa em Leão. Leão é a casa do Sol. Então, você botou os holofotes ali no máximo, né? Aquele solzaço, né? Sol em Leão, solzaço. E, além de tudo, a partir da sexta-feira, nós temos Mercúrio, que é o planeta do plano mental, um bom aspecto com Júpiter, num trígono com Júpiter, e temos Vênus numa tensão com Júpiter. O que isso dá? Nós temos uma mente mais otimista, mais para frente, mais animada. O poder das brincadeiras, que eu gosto muito, tá? Humor, brincadeira, eu acho que é algo que nos levanta, nos nutre. E temos a Vênus aqui quadrada com Júpiter, que é uma Vênus dada a exagero. Vênus em Câncer gosta de cozinhar. Aí na sexta-feira você vai cismar de fazer aquele bolinho, aquela lasanha caprichada, aquela comida da vovó, e vai talvez uma toada aí, sexta, sábado e domingo nessa animação, porque é uma característica desse aspecto que é festivo, mas um tantinho exagerado. Quando a gente pensa numa Vênus em Câncer, as coisas agradáveis que a gente quer viver, elas estão já diretamente relacionadas à nossa alimentação e nutrição, né? Com um aspecto tenso com esse Júpiter em Áries, a gente pode até observar, né, porque às vezes a gente pode manifestar uma certa compulsão, de onde está vindo isso. É legal para a gente não se privar, para a gente, né, às vezes ter ali uma comfy food, né, aquela comida que traz conforto, mas é sempre interessante a gente olhar para o que está por trás, né? Qual é a carência que às vezes aquele momento ali está representando. É um aspecto que a gente tem que ficar de olho nos desperdícios, né? Aquela semana que às vezes a gente vai num restaurante e acho interessante, né? Muitos restaurantes têm aquela multa pelo desperdício, porque esse aspecto indica muito isso. O Mercúrio, que Vanessa tinha comentado muito bem, né? Com Júpiter em Áries, às vezes traz uma animação. A gente tem 2 signos de fogo, então às vezes as pessoas podem querer fazer coisas ao ar livre, praticar esportes, né? É interessante a gente pensar que o Mercúrio em Leão, ele está numa condição que a gente chama da sua queda, né? Então acho que a gente precisa pensar nos momentos que a gente tem muita esperança que o outro acolha as nossas verdades, acolha o que a gente quer, né? A gente vai ter que ter uma negociação maior aí. É uma empolgação, mas a gente tem que entender também um pouquinho o lado do outro. E uma coisa que eu ia perguntar, você falando, mudando um pouquinho de assunto, perguntar para a Vanessa, a gente falou de questões relacionadas a finanças, talvez escândalos de fraudes, de gastos na semana anterior. Esse Júpiter aí, né, que Júpiter está com Vênus, né? Quadrado Vênus, não é isso? Sim. Olha eu aprendendo aqui, gente. Fiquei pensando aqui, Vanessa, com esse Júpiter quadrado a Vênus, tem ainda essa história essa semana? Tem outras coisas que a gente pode ver em notícias, ou é só mais do mesmo, assim? Eu acho que talvez seria mais do mesmo e muito pelos excessos, como a Nayara pontuou. Gastos desnecessários, luxos desnecessários, que de vez em quando a gente vê esse tipo de notícia, envolvendo gastos que não deveriam ser feitos, desperdícios, né? É interessante a gente pensar nisso. Tem uma frase que eu acho que representa muito essa semana, que o Smith falou uma vez, que é: muitas vezes a gente gasta um dinheiro que não tem para comprar coisas que a gente não quer, não precisa, para impressionar pessoas que não são importantes para a gente. Então, acho que nessa semana a gente precisa guardar isso no coração, porque é meio que um misto de tudo que está acontecendo, né? Amei essa frase, tem que sublinhar, né? Achei sensacional, não sabia dessa frase, que é ótima para a semana e eu diria para a vida. Uma coisa que eu colocaria, que apesar do clima de Gotham City,
durante a semana, fim de semana já vai mudar o filme. A gente vai ter um filme que vai nos dar entusiasmo, que é o Mercúrio com Júpiter. Então saiam em busca, porque algo vai abrir aí o horizonte de vocês. É aquela assim, a gente começa com Gotham City e termina com Over the Rainbow, né? Aquela, ela nem é, porque também nem é um filme tão alegre, mas sei lá, termina com um carnavalzinho e uma coisa mais animada. Adorei, gente. Então essas foram as previsões da semana. Eu queria que você comentasse aqui a área da vida que você está com o Sol no seu horóscopo personalizado e também como é que você lida aí quando você erra, quando você não manda bem. Sabe aquela história? Como é que você lida com você mesmo? Eu vou convidar o time de terapia do Personare para dar algumas dicas específicas para você, como é que você constrói uma autoestima mais fortalecida. E eu destaquei aqui também o @ da Vanessa Toleski e o @ da Nayara Tomaino, que elas dão muito mais dicas e conteúdos de astrologia no perfil delas no Instagram. Também destaquei o meu @, se você quiser entrar lá e conversar comigo sobre o Personare, dar dicas, me mandar uma DM, entra lá que a gente se fala pelo Instagram também. E não deixa de se inscrever no canal e ativar as notificações. E sempre que a gente lançar um novo programa, você recebe um aviso. Eu te vejo nas próximas previsões.